indo ainda nessa pegada da luta. A segunda pergunta, galera, aqui no nossa parada da Rede Globo, aqui na nossa pauta da Rede Globo, como o atleta deve controlar a emoção ou o lado emocional na luta? Aí a gente está dentro do combate, tá lá, o bicho tá pegando, o pau tá pegando, o cara tá tomando porrada, tá ali numa tensão. Como que funciona a cabeça do cara naquele momento? Entendeu? Nós, psicólogos, pegamos a maior parte desse conhecimento das lutas e das filosofias e das práticas orientais. Os orientais dedicaram a civilização dele inteira, toda a cultura dele, em provar que é possível controlar tudo com a mente. Então a yoga é isso, esses yogis que se furam, que se rasgam, que ficam dias sem comer, é só para provar a superioridade da mente sobre o corpo. É esse o objetivo. Eles não têm objetivo competitivo nenhum, mas é muito importante para o oriental. O oriental antigo, né? Eu não estou falando do japonês de hoje. O japonês de hoje está muito mais envolvido em tecnologia, mas historicamente, milenarmente, o indiano, o oriental de uma maneira geral, ele tenta provar o tempo inteiro que a mente pode controlar qualquer coisa no corpo. Então, ele se expõe a gelo, a dor e tal, e não sentem. Então, um atleta, quase todo atleta de qualquer esporte se expõe à dor, porque ele tem que superar o normal, né? E o que às vezes faz com que você desista de jogar futebol, de praticar basquete, e principalmente de lutar, é a quantidade de dor que você está exposto. Dor, frustração, um monte de coisa. Então, o controle, saber que é possível controlar a dor, por exemplo, no caso, né, da luta, basicamente que o teu adversário vai querer provocar dor em você, nada mais do que isso, né? Você bate ou apaga por dor, não é isso? O apagar necessariamente não, mas o... Não é uma dor. A desistência de 99% das lutas é pelo desgaste físico, que gera dor, que é estafa, né? E aquele lugarzinho que está machucado, que você só vai bater ali, né? E o desconforto, geralmente, de lesões. Então, assim, o controle da mente é uma possibilidade que foi dada exatamente pelos guerreiros, pelos atletas. E por essas pessoas que se dedicam a isso. É possível, a gente sabe hoje que é possível. Mais possível para um, menos possível para outros, mas é possível. Certo. E aí, em quase tudo, é porque a gente desvaloriza isso, porque não pensa nisso. Mas em quase tudo, o controle da mente é que faz com que as coisas funcionem. Imagina um piloto de Boeing, se ele ficar nervoso, se ele pensar que ele tem uma coisa de não sei quantas toneladas, 500 passageiros lá dentro. Ele tem que controlar, né? O psicólogo mesmo, que está diante de uma pessoa às vezes surtada, se você surtar porque a pessoa surtou, cara, não vai adiantar nada. O controle da mente ele é muito importante. Às vezes a gente confunde controle da mente com disciplina. São duas coisas diferentes, apesar de terem uma raiz comum. A disciplina ajuda a controlar a mente. Então, os esportes se baseiam muito na disciplina. Perfeito. Mas elas podem ser coisas diferentes, tá? Você pode ser disciplinado fisicamente e não ser disciplinado mentalmente. Você pode ser disciplinado na organização, então você pode não ser organizado individualmente, na tarefa em si. Entendi. Isso é muito comum. A gente vê muitos atletas que têm uma capacidade cardiorrespiratória, uma potência, explosão muscular muito grande por disciplinas de treinamento. E na hora que eles sobem no ringue, que aí é só o emocional, que é onde eles têm que ter essa coisa do controle emocional, eles se frustram. Eu trabalho também com defesa pessoal, você sabe, né? Você já me conhece desde que eu nasci. Mas essa coisa da defesa pessoal, ela está muito mais ligada ao controle emocional e, posteriormente, a técnicas de ação e reação, que são reflexos, do que necessariamente a disciplina diária e coisas do gênero. Porque é um determinante para um bom resultado. Na luta tem a estratégia, tem todo esse processo e tal, mas muitas vezes a estratégia é frustrada por uma ação impensada ou às vezes inusitada do seu oponente e gera uma frustração emocional muito grande num atleta que está ali e treinou e esperava uma reação. Por exemplo, você treina para lutar com um cara que é bom de longa distância, o cara chega lá e só joga curta. Você treinou o tempo todo para jogar em longa distância, o cara quer ficar perto de você, você fica frustrado por mais que você seja bom. É o emocional falando mais alto sempre. Por exemplo, eu vejo isso, eu acho que eu poderia ser
treinador de alguns esportes, mas só da parte psicológica. Por exemplo, eu vejo que tem lutadores que entram no octógono, que é isso que eu vejo hoje, e que eles fazem uma cena parecida com cena de passarinho, sabe? Ou de girafa que arrasta a areia, abre as asas, faz uma cena danada, porque ele quer imprimir no adversário algum tipo de terror. Às vezes fisicamente, porque ele é maior, porque alguma coisa, e você não pode se influenciar por isso, você tem que usar aquilo que você sabe. Aí eu me lembro de uma luta de um dos Gracie, eu não sei, que ele começou a apanhar pra caramba, e depois no final ele deu lá um armlock maluco daquele de cara e ganhou a luta. Que em nenhum momento você via no rosto dele pavor. Ele estava apanhando, ficou muito machucado, mas ele venceu a luta. Assim, e eu fico imaginando assim, a frustração de quem estava batendo de não ver nenhum susto no rosto dele. Ele continuava com aquela calma dele o tempo inteiro. Então, talvez seja uma estratégia de luta mais na frente, né? De que maneira você pode mudar o espírito de luta do seu adversário por alguma cena ou não. Aquela coisa, eu uso muito essa expressão no consultório de acusar o golpe, que é uma coisa do boxe, né? Às vezes você acusa o golpe, puta, é ali, né? Um gemidinho, uma dorzinha, é ali, bate ali. Aí o coach vai dizer, vai ali. Toda vez que você faz isso, ele se assusta. E às vezes, no dia a dia, você tem um patrão que é assim. Ou um marido, ou uma mulher, um filho, um vizinho, que ele sabe, se você acusa, sabe, ele te sacaneia e você fica puto ou chora, olha ali. É aquele ponto que eu vou apertar. Sim. Então, num esporte que é um combate, não pode demonstrar fraqueza. Você não pode demonstrar. Tá? Você tem que ser aquilo que você treinou com o seu sparring, que não vai te machucar. É isso aí. Essa coisa do sparring não vai se machucar, galera. Não é bem assim. Não é, vocês sabem que não é bem assim. Pô, mas devia ser, né? Deveria Dá porrada ser. nele, então. Deveria ser, né? Mas não é, né?